Bom, a gente vai continuar a nossa série aqui hoje. Para quem não sabe, para quem está nos visitando, nós estamos numa série chamada Transbordar, já há algum tempo, falando já sobre os dons do Espírito Santo, já aqui na comunidade, como a gente começou falando um pouco do conceito teológico, daquilo que são os dons do Espírito, para que eles deveriam servir, e recentemente a gente começou a falar sobre os dons de forma específica. E hoje nós vamos continuar, Rafa falou no domingo passado, a gente vai continuar falando sobre profecia. Tá bom? Quem está animado para profetizar aí? Amém? Vamos lá. Então, desmistificando o dom de profecia, parte 2. Tá? Então, Rafa falou semana passada, eu sei que teve um probleminha com a gravação, se eu não me engano, que foi corrompida, mas o Dani está tentando resolver para postar. Por isso que a gente não postou essa semana ainda a mensagem da semana passada. Tá bom? Mas aqui a gente vai hoje falar, daqui para você se organizar, se você está anotando, a gente vai falar sobre profecia. Nosso texto, se você quiser ir abrindo, vai ser 1 Coríntios 14, do verso 1 ao verso 3, é o que a gente vai ler, mas a gente vai passear bastante pela nossa Bíblia hoje. Então, se você quiser acompanhar, deixar a sua Bíblia aberta, você pode deixar para ir acompanhando, tá bom? A gente vai falar basicamente de 4 tópicos, mas sim, a gente vai explorar melhor, em grande parte da pregação, o conteúdo das profecias. Depois a gente vai falar os padrões de uma pessoa profética. Vamos falar rapidamente sobre falsos profetas e terminar falando sobre o padrão da prática profética. Tá bom? Então, a gente vai passar por tudo isso, eu acho. Vamos ver se vai dar tempo. Então a gente faz uma parte 3 na semana que vem. Tá bom? Então, só para vocês terem claro, se a gente conseguir terminar hoje falando sobre profecia, na semana que vem a gente deve falar sobre o dom de línguas. Que também é uma coisa que eu queria muito, já há algum tempo, já conversar com a comunidade aqui. Então, estejam presentes para a gente falar aqui também. Beleza? Vamos ler o nosso texto? 1 Coríntios 14, verso 1 ao verso 3, eu vou ler na NAA. Tá? Você pode ler aí na tradução que você está aí. Mas só caso você pergunte, eu vou ler hoje todos os nossos versos aqui na NAA. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Amém? Feche seus olhos, vamos orar de novo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos instrui, que é a forte rocha que nós podemos confiar aqui nessa manhã. Que nós não confiemos em homens, nós não confiemos uns aos outros, mas que nós confiemos no poder da Tua palavra aqui em nós hoje. Então nós te pedimos, Espírito, abre o nosso coração para que a Tua palavra entre em nós. Que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos, mas que com graça o Senhor me use para que a Tua palavra e o Teu nome seja aqui glorificado. Amém. Vamos lá, gente. Então, eu já preguei aqui em Coríntios 13, uns tempos atrás. Para quem está acompanhando as nossas lives, daqui, sem ser a próxima semana, a outra, a gente vai falar sobre Coríntios 12 e Coríntios 14 detalhadamente. Então, vai ser bem legal. Se fosse vocês, eu participaria. Mas por que eu estou falando isso? Porque pasmem, né? 1 Coríntios 14 vem depois do 13. Então, a gente precisa lembrar do que aconteceu no 13. O 13 ele termina falando sobre o amor, né? Toda aquela coisa que a gente falou, sobre como profetizar, como a vida dos dons ela é baseada em amor na comunidade e tudo mais. E aí ele fala assim, olha, 1 Coríntios 14, 1 ao 3, ele vai falar sobre profecia. Ele chega falando já de cara, colocando o dom de profecia lá em cima, né? E ele faz um contraste. Talvez o capítulo que a gente tenha mais informação sobre profecia e línguas na Bíblia, provavelmente é o capítulo 14 de 1 Coríntios.
tá? Então, ele começa fazendo um contraste aqui. E a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo. Para os jovens, você vê como essa comunidade está imersa nesse assunto, para os jovens que estão estudando 1 Coríntios aqui, vocês vão lembrar que os coríntios tinham um problema de divisão, de orgulho muito grande que estava sendo tratado por Paulo. E aí, você vai lembrar também, eu espero, que em algum momento eu preguei aqui sobre 1 Coríntios 15, vocês lembram? Que eles achavam que eles eram tão espirituais, que eles nem precisavam da ressurreição corpórea. Afinal, nós já estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo. E adivinha? Ego e divisão era o que reinava na igreja de Corinto. E aí Paulo está tentando corrigir uma rota aqui. E aí a gente tem que entender o contexto por quê? Porque muita gente vai começar a falar que, olha, viu como línguas não importa? Eu estou indo além, mas como línguas não importa? Mas não, Paulo está corrigindo a rota de Corinto. Porque muito provavelmente o que estava acontecendo nas suas reuniões, eles começavam a entrar no momento de êxtase e eles achavam que o ápice da reunião era o quê? Era o falar em línguas. A gente fala como se fosse a língua dos anjos. A gente já está alto demais. Nós somos os brabos. Né? Olha o nosso nível de espiritualidade, gente. Aí Paulo está corrigindo isso logo de cara no Coríntios 14, falando assim, olha, se vocês forem buscar um dom, busquem o dom de profetizar. Porque o dom de profetizar, ele não está edificando a você mesmo. E olha como Paulo está direcionando a espiritualidade dos coríntios. Ele pega a igreja de Corinto e direciona e fala assim, olha, pare de olhar para si, lembra do Coríntios 13, olhem para o outro. Então, o dom de profecia, aqui em comparação ao dom de línguas, ele não é superior no sentido de que ele vem de uma raiz inferior, ou de que os dois vêm de Deus, irmão. Os dois vieram do Ser Supremo. Né? Os dois têm a identidade do Senhor, certo? Então o que Paulo está falando assim, em questão de alcance e de propósito missional, é melhor você profetizar do que você falar em línguas. É isso que Paulo está falando. Então, não é na sua essência ou na excelência do dom em si, mas Paulo, ele está direcionando o coração dos coríntios dizendo assim, olha, a profecia é superior ao dom de falar em línguas, porque ela não trata só com você mesmo, ela trata com muitas pessoas. Amém? E aí, a gente tem que entender que de cara, é que eu vou bater, e se você ainda não entendeu isso, a gente vai falar isso até o fim. A teologia, quanto mais eu estudo a teologia dos dons do Espírito Santo na Bíblia, eu vejo duas coisas. Primeiro, como o uso desses dons tem sido totalmente quebrado no nosso meio, está totalmente fora. Segundo, por quê? Porque é uma coisa, eu não digo nosso meio, eu digo no meio da igreja no geral, tá? Mas porque tem muito a ver com o outro, gente. Tem pouco a ver comigo e muito a ver com o outro. É como se Paulo tivesse, por isso que a série chama transbordar, porque é como se Paulo dizendo assim, olha, a gente transborda de tamanho amor, a gente transborda de tamanha necessidade de servir, que a gente tem que se mover nos dons do Espírito Santo. É daí que flui os dons do Espírito Santo. Se flui de outro lugar é um problema, tá? Então a gente vai repetir isso várias vezes. Mas o que eu queria focar são nessas 3 palavras, que são, eu diria, o propósito da profecia. Edifica, exorta e consola. Edificação, exortação e consolação. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, profetizem, e a profecia serve para, repitam comigo, edificação, exortação, consolação. Beleza. Em vários outros lugares, essas palavras da Bíblia, essas palavras se repetem. É importante a gente saber disso. Por quê? Porque isso demonstra que a profecia não está limitada a um único tipo de entrega. Muitas coisas podem ser proféticas. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, Lucas 1:67. Se vocês quiserem abrir, quiser colocar aqui pra gente, Lucas 1:67. Eu vou treinar a Raquel hoje aqui, Raquel.
Lucas 1:67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito, profetizou dizendo. Nem precisa ir para frente. Ele fez o quê? Profetizou. E aí sabe o que está em seguida? Se você tem uma NVI, você acha que na NAA também. Talvez tenha, acho que a NAA tem um subtítulo, está escrito Cântico de Zacarias. Alguém está com essa tradução aí? Isso aí. Cântico de Zacarias. Como que Zacarias profetizou então, gente? Cantando. Zacarias profetizou cantando. Vamos ler outra coisa? 1 Crônicas 25, verso 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Amã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados, tal, beleza. O que eles estavam fazendo com seus instrumentos, irmãos? Profetizando com seus instrumentos. Que interessante. Então nós temos aqui, por que eu queria mostrar isso? E a gente vai ter várias vezes a palavra exortação, Mateus 18, né? Exorta, vai lá, se o seu irmão pecou, vai e exorta ele. Vai, exortem uns aos outros, consolem uns aos outros. Isso está constantemente acontecendo na Escritura. O que eu queria falar para vocês é, irmãos, primeira coisa que a gente precisa quebrar no nosso meio aqui, é que o profético, ele é mais do que só uma mensagem, às vezes passada da forma que você espera. Muitas coisas podem ser proféticas. Tudo aquilo que exorta, consola e edifica tem uma raiz profética. E você pode estar agora meio bugado porque a sua mente acha que profético tem a ver com o futuro. Mas na nossa Bíblia, profético não tem a ver com o futuro. Profético tem a ver com eterno, que é diferente. Tá? A gente vai chegar lá. E aí o que eu quero dizer é, quando eu falei aqui hoje, se a gente tivesse um momento agora, ou agora em que os irmãos aqui começassem só a tocar, e o Espírito Santo começasse a comunicar, através da profecia que sai desses instrumentos, e afeta o coração da igreja. Você deveria ter os seus olhos tão atentos quanto agora você está olhando para mim que estou pregando. E é por isso que a gente tem muita dificuldade, e aí eu vou abrir o nosso coração aqui, tem muita dificuldade com pessoas que acham, não, tá tudo bem, porque eu vou chegar no meio do culto, eu vou chegar no meio como se a gente conseguisse separar o momento em que o Espírito vai mover, o Espírito vai falar e o Espírito vai profetizar. Então a Bíblia coloca tudo isso pra gente, e aí a gente tem que estar atento nas nossas mesas, porque quer dizer que quando alguém está nos consolando e exortando, isso é profético. Entende? Então a gente deixa de procurar a Deus em momentos específicos, mas vivemos numa intensa expectativa de que o Espírito comunique a nós. Profecia, igual o Rafa pregou na semana passada, tem muito a ver com revelação espontânea. Não tem a ver necessariamente com o estudo da palavra. Eu montei aqui um esboço e eu estou pregando. Isso não é dom de profecia. Nem vou entrar nessa treta, mas a gente não acredita que é dom de profecia isso aqui. Profetizar tem a ver com revelações espontâneas do Espírito comunicando. Amém? Então, o que eu queria exortar a nós aqui de cara é: profecia pode estar em vários lugares, irmão. E se você ama a Deus e ama ouvir a voz dele, respeite aquilo que Deus está fazendo.
Isso quer dizer que quando você está na mesa da sua igreja caseira, você tem uma expectativa ardente de que o Espírito comunique. Porque o ambiente da sua mesa, do seu trabalho ou deste culto é tão favorável quanto qualquer um outro para que o Espírito fale. Amém? E aí a gente percebe aqui que nada do que Paulo está falando aqui, em Coríntios 14, tem a ver com predição do futuro. E eu vou falar que assim, eu não estou falando que profecia, a gente vai ver lá em Ágabo, por exemplo, que tem predição de futuro. Então, ela pode ter. Eu não estou falando que não. Mas ela vem de um conceito do eterno. Vocês estão comigo? Qual que é a diferença do eterno para o futuro? O futuro fala sobre o que vai acontecer, certo? O eterno fala sobre a eterna vontade de Deus sobre alguma coisa. O futuro pode ser eu pregar para alguém aqui agora, olha irmão, daqui a 3, 4 dias você vai ter uma porta de emprego aberta, você é desempregado. E amém, que isso aconteça, isso pode acontecer, é verdade. Mas o eterno está mais preocupado com consolação, exortação e edificação. Porque não adianta para Deus uma porta ser aberta de emprego para que você caia em pecado. Estão comigo? Importa para Deus que dentro deste lugar você seja uma chama viva que reflete o Evangelho de Cristo Jesus. Então, a gente tem que começar a desassociar, e eu queria tirar um pouco assim na nossa cabeça, a questão de futuro necessariamente na profecia. E ela pode acontecer, e acontece de forma, assim, de certa forma corriqueira, a gente vê isso acontecendo, eu não estou negando isso é verdade, isso é bíblico também. Ágabo, por exemplo, fala sobre Paulo, o que vai acontecer lá com Paulo e tudo mais. Tá lá. Mas olha quando Paulo vai exortar uma igreja, como ela tem que se mover em profecia, ele não cita o futuro, irmão. Ele fala sobre exortar, edificar e consolar. Então parece que... E aí o meu ponto em tudo isso é que a gente se firmou num conceito de profecia que não parece a ênfase bíblica de profecia. A ênfase está muito mais no outro, na edificação, na exortação, na consolação, do que no futuro. Sabe por quê? Porque quando eu te exorto, eu te consolo, isso gera frutos eternos em você. Porque a profecia está preocupada com aquilo que é eterno em você. E aí, Gá, você pode falar, Gá, então por que profecia é tão importante? Se está em todos os outros lugares, exortação, consolação e edificação, por que a gente só não fica nisso? E precisa do dom de profecia? Se a função dela já está espalhada por todos esses outros braços da igreja, por que a gente precisa se mover no dom de profecia então? E é uma pergunta justa. E aqui é exatamente esse o ponto, que é o ponto da revelação espontânea. Porque o mestre, aquele que tem dom de ensino, e o pastor, aquele que tem dom de pastoreio, eles trabalham naquilo que é observável, irmão. Não se engane. Quando sentamos eu, Rafa e Rê, a gente trabalha primeiro naquilo que a gente viu na comunidade. É fato. A gente viu que está com um problema aqui. A gente viu que a igreja precisa entender isso daqui. A gente viu que a igreja precisa se mover nessa área. Vamos fazer uma série de pregação. Vamos ensinar sobre isso. Vamos pastorear as pessoas e o coração das pessoas que estão ao nosso redor para que entendam isso. Isso é maravilhoso. A gente precisa disso. Mas o profeta, o profético,
Ele não está olhando para aquilo que é observável. O dom de profecia entra no lugar onde os nossos olhos não enxergam. Ele não olha no agora. Ele olha no eterno. Ele olha naquilo que está no coração de Deus para a comunidade. Por isso que a gente precisa da profecia. A gente precisa da profecia no nosso meio. A gente não acha que profecia é um adereço. Profecia é uma necessidade da igreja. É como se faz igreja. Amém? Eu sei que muitos de vocês tiveram talvez experiências horríveis com profecia. Eu peço perdão por pessoas que usaram isso de forma errada. Mas eu não posso negar a minha Bíblia e fingir que não está aqui o que está aqui. A profecia, ela é necessária. A gente precisa estar diante do Senhor perguntando: Deus, o que você quer? Qual é o seu coração? Eu também queria tirar uma coisa aqui, porque se você está na NVI aí, a NVI já traduziu para mim melhor, que é a palavra exortação. Porque quando eu falo exortação, você acho que é na NVI, né? Na NVI está encorajamento? Ou não? Está encorajamento? Quê? Tá encorajamento, beleza. Exatamente. Eu acho que essa é uma tradução melhor da palavra paréclesis. Porque é de onde vem a raiz de paracletos, que é o Espírito Santo que consola, né? Então, o consolo ali que está ali para frente e a edificação, e aí você tem o encorajamento. Porque quando fala exortação, a imagem que vem na sua cabeça é Deus sentar numa mesa com você, e isso faz parte do encorajamento, tá? E falar: cara, tu é mó vacilão. Isso daí que você tá fazendo tá errado. Se há uma. Irmão, irmã, isso daí é pecado. Isso é exortação, gente? É. Mas o problema é que se a gente entende exortação sem encorajamento, ela perde todo o seu propósito. E encorajar uma pessoa para Paulo não é ela pecar e você falar assim: muito bem, continue. Isso não é encorajar. Paulo está falando da jornada cristã. Então ele está falando para você, para os coríntios, né? Aí, para a gente aqui. Encorajar profeticamente é pegar na mão de alguém e falar: cara, tá ruim. Exorta, mas ainda dá. Mas toma a minha mão. Mas olha, eu sei que você caiu, mas tem como levantar. Isso é encorajar. Isso é exortar de verdade. E aqui, esse é o ponto principal que eu acho que muita gente ficou com medo e as pessoas foram escondendo os seus pecados. Porque a gente começou a virar pessoas. Daqui a pouco a gente tem a gente tem medo das irmãs do coque. E a gente tem medo e foi criando um medo e um medo e um medo. Mas por quê? Porque depois que você era exortado, alguém ia lá no irmão do lado e falava assim: exortei o Gabriel hoje. Eu peguei ele. Na quarta-feira eu peguei ele de jeito. Não, isso não é encorajamento. Isso não é encorajamento nenhum. Isso não é exortação bíblica. Você está só expondo o outro irmão. Isso não é profecia. E a gente começou a ver um monte de gente que se chamava profeta e estava na frente de todo mundo e expunha o pecado do outro. E falava assim: eu sou um profeta, você tem o pecado tal, tal e tal. Irmão, isso não é encorajamento. Isso não é profético. E
E as pessoas foram se ferindo, e daqui a pouco você tem medo, daqui a pouco o seu pecado está mais escondido, você tem que soterrar ele, daqui a pouco você tem medo de estar junto das outras pessoas, porque vai que ele descobre o quanto eu sou pecador. Irmão, Deus já sabe. A gente não precisa ter medo de ninguém mais. Deus sabe o quão ruim nós somos. E esse é o pior. E eu te digo mais, por outro lado, ainda assim, aquele, talvez o único, mais do que o seu esposo, mais do que a sua esposa, aquele sentimento de relance que você teve, sabe? Aquele sentimento rápido, quando você olhou e você teve inveja daquela pessoa. Sabe quando você olhou e você não contou para ninguém, nem para sua esposa, nem para sua esposa, nem para você mesmo, você fingiu que aquilo não aconteceu. Deus viu. E Ele escolheu te amar apesar disso. Encorajamento é isso. Profético é olhar para o coração de Deus e falar, cara, eu sei que as coisas estão ruins, mas Deus te ama. Isso é profético. A gente não acredita que exposição pública, que pegar um irmão e expor ele publicamente, obviamente tem caso e caso, estou falando aqui de, sei lá, se o presbitério caísse, por exemplo, a gente precisaria expor isso publicamente para a igreja, mas estou falando no geral, de falar aqui, e a gente tem uma grande necessidade sempre de expor uns aos outros, isso não é encorajamento, por isso eu gosto da palavra encorajamento aqui, tá? Mas isso não tira a exortação da conta. Eu estou muito atrasado. Vamos lá, acho que não sei se vai dar tempo. E aí eu vou passar algumas bem rapidinho aqui. Atos 15, 32. Que é exatamente o que eu acabei de falar. Alguém que envergonha o outro, que destrói a fé dessa pessoa e chama isso de profético, não tem, aí eu confirmo isso para você aqui, não tem a mínima ideia do que está fazendo. Tá? Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha que interessante, mano. É por isso que eu falo assim, eu não entendo de onde saiu essa ideia profética de hoje, que a gente criou no nosso meio. Eles também eram profetas. Aí o verso está introduzindo Judas e Silas como profetas para a gente. E aí o que vem depois? Consolaram os irmãos e deram muitos conselhos que o fortaleceram. E na NVI está encorajamento. Encorajaram os irmãos. Vocês estão vendo como a ideia da profecia é algo que é para cima? Não pode ser algo que é para baixo só, que só destrói. Eu não estou falando que tem coisas que precisam ser desconstruídas, tem coisas que vão precisar ser desconstruídas. Mas só se você estiver disposto a construir coisas no lugar. Então fica o ensinamento já profético. Irmão, você vai profetizar, você viu alguma coisa na vida do irmão que está errada e que precisa ser desconstruída. Se você não estiver disposto a construir algo no lugar, não desconstrua. Amém? Vamos lá. Atos 11. Não, nem precisa colocar essa. Aí eu tenho as duas profecias de Ágabo. E aí o que eu queria colocar aqui, que eu estou falando que não tem o futuro, mas Ágabo, em Atos 11 e Atos 21, quando ele profetiza, as duas vezes, o quesito de futuro na profecia está presente. Tá? Então, acontece. Só que aí a gente não pode inverter a ordem. O futuro vem de uma revelação eterna. Tá? Não pode ser o futuro pelo futuro. Não é o futuro por adivinhação. Não é o futuro de, igual muitos viveram e vivem ainda hoje, o futuro de, cara, estou aflito, eu preciso saber o que vai acontecer. Irmão, Deus não é sua carta de tarô.
para saber o seu dia de amanhã. Paulo está na prisão e ele não fica perguntando para Deus, Deus me fala se eu vou morrer ou se eu vou viver, porque eu estou aflito. Deus, fala para mim aqui agora, porque eu não sei o dia de amanhã, hein? E aí tem a igreja de Filipe que está assim lá do outro lado, e o cara que está preso está falando assim, gente, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se eu morrer, é eterno. Se eu viver, é eterno. Eu vou estar vivendo o mesmo plano. Isso é profético, irmão. Tá? Então, Deus não está preocupado com te dar o seu futuro pelo seu futuro. Para que você agora fique mais tranquilo. Agora eu estou mais tranquilo, cara. Não, eu sonhei, eu estou tranquilo, porque Deus falou para mim que, eu vou sair do meu emprego, estou bem empregado, mas vou sair do meu emprego e Deus falou para mim que em 3 meses vai me abrir outra porta. Não. Olha, até chutei aqui o negócio, tanta raiva. Me ajuda, irmão. Por favor. Me ajuda. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o que é eterno. Tem coisas que, cara, Deus faz coisas específicas. Eu estou te dando a regra geral. O Espírito pode fazer algumas coisas bem específicas. E é por isso que eu falo que a gente precisa de uns aos outros para julgar o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente está cego. A gente precisa de uns aos outros para isso. 1 Timóteo 1,18. Tá claro para você, gente? Mas está quente aqui. Então, qual que é o contexto? Aqui eu vou dando o contexto de Timóteo. O contexto aqui é que Paulo está dando um comando para que Timóteo permanecesse em Éfeso. Para que outros não ensinassem uma doutrina diferente. Ele vai falar, não precisa colocar, ele vai falar isso lá no verso 3. Olha, fica aí para que outros não ensinem doutrinas diferentes do que está acontecendo. E também no capítulo 2, ele vai dar instruções de como administrar a igreja de Éfeso. E aqui, em 1 Timóteo 1,18, ele fala assim, esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. Eu acho que esse é um... Obrigado. Que esse é um ótimo verso para a gente entender também como a profecia é recebida no nosso coração. Então, o que parece estar acontecendo aqui é que Timóteo tem um mandato de governar a igreja naquele lugar, de ser um presbítero, de estar ali à frente, administrar. Isso incluía tarefas que exigiam tipos de dons para ele. E aí, eu não vou falar aqui, assim, e aí esses dons já haviam sido comunicados a ele anteriormente, via profecia. Então, quando Paulo vai dar instrução para Timóteo, ele fala assim, olha, eu estou te dando instruções, mas se firme e combata esse combate lembrando das profecias que você recebeu. É como se a profecia, naquele momento, fosse a lembrança para Timóteo de eu sou capaz de fazer isso. Porque Deus me deu. E Paulo está recorrendo à profecia para isso. Combata o bom combate firmado em quê? Quem que é o nelas aqui? As profecias. Então, profecia é algo que quando a gente recebe de Deus, coisas sobre a nossa vida, sobre o que Deus vai fazer, o que Deus vai usar, o plano eterno de Deus com você, lá na frente, a gente vai viver relembrando esse tipo de coisa e falando assim, não, isso daqui não depende da minha força. Foi Deus que me deu isso aqui. Foi Deus que fez isso comigo. Então, mais uma vez, a profecia tem a ver com encorajamento. E, por fim,
para a gente ir para o meu segundo ponto, faltando 15 minutos para eu conseguir encerrar minha pregação. Eu queria passar de 1 Timóteo 4,14. Vocês estão comigo, gente? E aí que eu vou ler o verso, tá? Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, eu vou direto para a conclusão aqui, eu não vou fazer a exegese do versículo, que não é tão trivial, mas a conclusão é, 1 Coríntios 12, a gente vê, lembra que eu falei, quem distribui os dons? Vamos lá, vocês lembram? O Espírito Santo. Segundo, a sua própria vontade. Então, quem está distribuindo os dons aqui, quem que distribuiu esse dom? Foi o Espírito Santo. Que foi dado pela profecia no seguinte contexto. O que quer dizer? Não é que a profecia gerou o dom. Tá? Mediante profecia que está sendo falado aqui, é no sentido de, enquanto Deus distribuía o dom para Timóteo, lembra que a gente acabou de ler o verso lá atrás? A profecia falava o que ele estava recebendo. Beleza? E ele estava o quê? Com a imposição de mãos. As nossas mãos têm poder de gerar dons, irmãos? Não tem. Mas através da imposição de mãos, o Espírito Santo age e faz. É como se aqui tivesse acontecendo uma mistura de profecia com imposição de mãos. Aqui foi o momento do Shaba, né? Todo mundo lá, aquela coisa, profecia, tal, imposição de mãos lá em Timóteo, e ele está ouvindo aquilo que ele está recebendo de Deus. É como se alguém estivesse ali, ó, falando assim, ó, agora você está recebendo de Deus o dom de administrar, o dom de cuidar da igreja. Deus vai fazer assim, e tal. Então, olha que interessante o que está acontecendo aqui. A profecia, ele é essa âncora encorajadora. Amém? Então, agora a gente vai para os padrões. Eu vou pular. Eu tinha um exemplo muito legal. Depois vocês leem em casa, se vocês quiserem anotar, que eu acho que é bem prático de ver uma profecia acontecendo, um momento profético acontecendo, que é Jesus com a mulher samaritana, em João 4. Né? Então, em João 4:13, Jesus vai e edifica, ele fala sobre a água que não vai mais dar sede. Em João 4:17, ele vai e fala para ela que ela tem 5 maridos, teve 5 que ela não é marido dela, certo? Então, ele exorta, mas ele encorajando ela, e no final ele consola, dizendo assim, mas fica tranquila, porque vai chegar o tempo que vocês não vão adorar mais nos montes. Então, Jesus está tendo um momento profético com aquela mulher, e ele está fazendo exatamente o que Paulo está fazendo depois. Então é muito legal de ver isso na prática com o seu mentor profético, Jesus Cristo. Muito legal, tá? Os padrões de uma pessoa profética, aqui. Então, é amar. Tem coisas que eu acho que isso é legal falar. 1 Coríntios 14:31. 1 Coríntios 14:31. Coisas de uma pessoa profética. Educação. Pode parecer simples, mas Paulo está falando sobre isso aqui, tá? 1 Coríntios 14:31. Tá. Porque todos poderão profetizar, um após o outro. Repitam comigo: um após o outro. Aquele irmão que sai correndo e pega o microfone, e outro está falando, ele cortou e começou a profetizar no meio. Paulo está ensinando assim, tenha educação na hora de profetizar. Tá? Aguarde a sua vez para profetizar. Um após o outro. Tem uma ordem. Profetizar não é uma coisa que você encarnou uma coisa e daqui a pouco eu não consigo controlar. Consegue, sim. Consegue. Ele busca o bem dos outros, né? A gente já falou sobre isso, sobre amor, não vou perder muito tempo com isso.
1 Coríntios 14, 30. Vai no verso anterior. Ele vai falar: se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então tem alguém profetizando aqui. Olha que interessante isso aqui, hein? Tô lá profetizando. Tum, 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 tum. Daqui a pouco o Espírito falou aqui com o rei. Ele levanta e fala: cara, eu estava profetizando. Eu tenho uma palavra de Deus. O que Paulo está falando? Cala a boca. Fica quieto. O primeiro. E aqui eu queria falar sobre isso, porque isso aqui é um problema. Porque a gente gosta de ter a voz profética. Você, às vezes, eu e você não estamos preocupados em trazer a palavra de Deus para o outro. A gente está preocupado que a palavra de Deus para o outro venha através da gente. É que a gente seja a voz. É que a gente faça. E o que Paulo está ensinando para a igreja é: se a profecia vai acontecer e o outro vai ser edificado, então fica quieto primeiro. Porque está tudo bem. Porque se veio a revelação para o outro e a igreja foi edificada e o irmão foi edificado, não importa se sou eu ou se é o outro. Porque a minha preocupação não é comigo, é com o outro. Irmãos, eu falei isso muito essa semana, porque eu li esse verso e eu fiquei pensando muito nisso. Eu pensei, gente, quantas vezes nós estivemos em lugares, em mesas, em que você profetizou alguma coisa, alguém profetizou alguma coisa, aí terminou de falar. Eu não estou falando que isso é errado sempre, isso serve para edificação de vez em quando. Mas o coração, assim, é uma linha bem tênue. Terminou de falar, o outro irmão faz: irmão, eu senti isso aí também. Eu senti igual ele. Mano, por que você está falando isso? Se o outro já foi edificado. Ah, não, é para dar testemunho para ele que era de Deus. Então por que você não falou para ele? Por que você quis falar para todo mundo que pode ter um momento em que, cara, o Espírito está comunicando e é importante para as pessoas para reafirmar a mensagem? Pode ter. Mas eu estou colocando aqui um peso no nosso coração, não a gente medir o nosso coração assim. Será que a gente não está precisando só que o nosso nome saia também no crédito, no final das contas? Será que a gente não está precisando só que alguém lembre depois? Não foi, mas o lugar também sentiu. Não importa, se a mensagem já foi, eu estou preocupado com o outro e o outro já foi edificado, para que eu vou colocar o meu nome lá? Irmãos, é o que eu falei, julguem do Espírito Santo. Às vezes pode ser um momento em que a igreja você tem que reafirmar a mensagem. Não estou falando que isso não acontece. Eu só estou falando que eu já vivi muitas situações em que eu olhei e falei: essa pessoa gosta bastante do nome dela. Tá? Então, e o profeta, e aí eu caminhando assim para o padrão profético mesmo, quem é a primeira pessoa chamada de profeta na Bíblia? Quem sabe essa? Torta de climão. Gênesis 20, verso 7. Abraão. Primeira pessoa chamada de profeta na Bíblia, Abraão. Agora, irmãos, me contem aqui qual foi a profecia de Abraão que você conhece. Levou essa mulher, pois ele é profeta. Ele é profeta, Abraão. Abraão tem uma característica muito clara na Bíblia. Qual que é a característica de Abraão? Fé. Ele tem o pai da fé. E obediência, eu diria que são as duas principais. Abraão, ele não era profeta porque ele tinha uma capacidade
de profetizar necessariamente, de falar alguma coisa, mas é porque ele tinha uma boa capacidade de ouvir. Abraão conseguia ouvir a Deus e obedecer. A principal característica de um profeta não é o quanto ele fala, é o quanto ele ouve. Uma pessoa profética não é chamada para ser alguém que tem opinião em tudo, que tem opinião sobre todas as coisas. É alguém para ser chamado de amigo de Deus. O profeta é aquele que o Senhor olha e não consegue não compartilhar os seus segredos. O profeta é aquele que não serve a Jesus, mas é aquele que o chama de amigo. É aquele que tem intimidade o bastante para chamá-lo de amigo. Uma pessoa profética, ela é marcada, ela não tem o prêmio dela como o resultado da sua profecia. Eu preguei e cumpriu. Não. Mas a sua amizade com Deus é o seu maior prêmio. Esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que está diante de Deus, que tem contemplado ao Senhor. E ela está submissa a esse Senhor. A parada do profeta é menos sobre profetizar e mais sobre ser propriedade de Deus. O dom da profecia vai fluir desse lugar. O problema é que a gente quer profetizar muito rápido e ouvir muito pouco. Abraão está andando com Deus, né? Uma teofania, que a gente chama na teologia, uma pré-encarnação de Deus, lá no anjo do Senhor. Os anjos estão indo para Sodoma, lá em Gênesis 18. E aí Deus está andando com ele, junto com Abraão. E essa frase me toca muito, que é como se Deus estivesse falando assim: como eu vou esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer? Esconderei eu de Abraão? Como eu posso não contar para Abraão o que eu vou fazer com Sodoma? É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, como eu vou esconder um segredo de um amigo que está andando comigo? E vou te dizer uma coisa, irmão, por isso que eu falo, intimidade com Deus, segredos, a gente guarda muito. Então, aquilo que é profetizado de uma pessoa profética é só a ponta do iceberg. Porque os segredos, na verdade, estão todos escondidos com Deus. Alguém que não consegue guardar segredo de Deus é alguém que não teve intimidade bastante. Por isso que qualquer pessoa que quer ser uma pessoa profética, se você está aqui, você quer ser uma pessoa que se move no dom de profecia, você quer ser uma pessoa profética, se sente chamado por Deus para isso, você precisa ter um claro senso de identidade. Eu diria que o principal problema gerado foi pessoas que se moveram em profecia sem ter um claro senso de identidade. E então eles começaram a achar que eles eram aquilo que eles faziam. Essa pessoa
não tem uma identidade clara em Deus, nem um destino claro em Deus. E por isso, ela ficava torcendo e fazendo de tudo para que a profecia que ela pregou se cumprisse. E quando não se cumpria, ela não tinha humildade o bastante de dizer, mas a frase era: você não teve fé o bastante. Isso não é profecia, isso não é profético, irmãos. Pessoas proféticas, ao mesmo tempo, elas podem ter muitas crises. Porque elas estão olhando sempre para o ideal. Elas estão olhando sempre para o ideal. Uma pessoa profética está vivendo com o Senhor. E o Senhor está falando com ela. E ela vem, imagina, você está aqui, ó. E Deus está falando, minha igreja, e o corpo, e o que eu quero. E é isso que eu quero fazer com a minha igreja. É isso que eu quero para a vida desse irmão e tal. Aí daqui a pouco você vem e olha para a vida como ela é. Aí você fica revoltado. Vocês não querem nada. É muito comum a gente ver profeta revoltado. É por causa disso. Vocês não querem nada. Ninguém ora. Por isso que pessoas proféticas precisam ser pastoreadas. Pessoas proféticas precisam ter mentores. Ser pastoreadas no coração deles. Então, se eu fosse falar uma última coisa sobre uma pessoa profética, você quer viver uma vida, se aprofundar no profético e tudo mais? Seu coração tem que estar na mesa. Você tem que aceitar a exortação. Você tem que aceitar, você precisa disso. Então, dito isso, o falso profeta, ele não é aquele que erra ou acerta a profecia. Mas é aquele que não tem o seu coração ligado em Deus de verdade. É o que vendeu já o seu coração. Balaão acertou todas as suas profecias na Bíblia. A gente já fala muito sobre isso. O problema do Balaão, ele não foi falso profeta porque ele acertou. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia e um falso pode só acertar. O coração do falso profeta não está firmado no bem comum, não está firmado no outro, está firmado nele mesmo. Você quer ver alguém caindo e se tornando um falso profeta? Ele pensa muito nele mesmo. E pouco no outro. E para fechar aqui, eu queria trazer alguns padrões de como profetizar para vocês. Práticos mesmo. Primeira coisa, e muito importante, humildade. Seja humilde na hora de profetizar. Profetize com humildade. Não fale na primeira pessoa. Irmão, você não é Deus. Não se personifique como Ele. Não, Gá, mas a gente viveu a vida inteira e assim, de vez em quando... Mas sabe o que acontece? E é inerente. Estou profetizando aqui para a Bia. Comecei a profetizar para ela. Porque eu, Senhor, te digo... Tal. Eu acabei de matar aquilo que Paulo falou para fazer. Porque se Paulo manda julgar as profecias, como que ela vai julgar algo que Deus disse? Foi Deus que disse. Não tem julgamento. Você julga quando Deus fala? Sabe por que Paulo manda as profecias serem julgadas? Porque elas passam pela gente. Então a gente precisa parar com essa coisa de eis que te digo, assim diz o Senhor. Irmão, os profetas falavam isso e isso virou Bíblia. Você não sabe a comparação que a gente está fazendo assim? Assim diz o Senhor. Irmão, quem falou isso foi Isaías. Na boa, assim.
Segura a onda. Esse não é o padrão profético do Novo Testamento. O padrão profético do Novo Testamento é que profecias são julgadas. O Rafa falou sobre isso na pregação passada. Profecias do Novo Testamento não são o mesmo peso que profecias do Antigo Testamento, que viraram Bíblia. Agora, elas são julgadas. Então, a gente coloca ela com possibilidade de julgamento. E você não tem medo disso porque você não tem um problema de identidade. Porque se você errar, você ainda continua sendo um filho amado. Você pede perdão, irmão, errei. E tá tudo bem. E a gente continua se amando. E eu continuo considerando o dom que o outro tem, apesar dele ter errado em algum momento. Porque a vida de igreja é assim. A gente vai errando e acertando, errando e acertando, e o Espírito vai movendo. E com o tempo, você vai ver que os seus acertos vão ser maiores do que os seus erros. Só que para isso acontecer, alguém vai precisar, logo lá no começo, ter te parado algumas vezes para falar assim: cara, o que você me falou não faz sentido. Eu não acho que foi Deus. Ou a forma que você entregou não foi boa. Eu até acho que foi Deus, mas cara, você fez de um jeito ruim. Não foi legal. A gente gosta de receber esse tipo de feedback, gente? Não. Óbvio que não. Mas a gente precisa. A igreja não faz só o que a gente gosta. A igreja é vivida pelo que a gente precisa. Tá bom? Faz sentido para vocês? Ixi. Faz sentido para vocês? Sim. Vamos lá, alguém. Então use frases como: eu tive uma impressão, eu senti no meu espírito, eu. Coloca a sua moral na reta, não a de Deus. Então, eu tive uma impressão. Seja humilde, termina perguntando se faz sentido. Cara, faz sentido isso aí que eu te falei? Você acha que faz sentido isso aí? Isso não torna menos espiritual, porque você não fez um teatro, você não gritou de um jeito tal, e porque você... Isso não torna menos espiritual. A gente precisa acabar com isso na nossa cabeça, de separar aquilo que é espiritual e aquilo que não é. Então, quando... Quer ver uma coisa que acontecia muito nos dons? Então, por exemplo, você tem um amigo, a gente tinha amizade. Eu falo por mim. Tinha amigos. Aí eu tava passando uma guerra. Sei lá, espiritual, pecado, alguma coisa, tal. Precisava vencer. Aí eu ficava orando e falava assim: Deus, mostra pros meus amigos. Fala para eles falarem comigo aqui. Para eles profetizarem. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu tô falando de mim, tá? Que imaturidade. Era só eu sentar na mesa e falar: mano, preciso de ajuda. Não tô bem. Mas sabe por quê? Porque a gente tinha o senso de que aquilo ali era espiritual e isso daqui não era. Aquilo ali é mais espiritual. Ele vir profetizar, vai cumprir. Agora, se for o conselho, não sei já, né? Se vai ser bom. A gente precisa quebrar isso. Amém? Coisas importantes aqui para fechar. Homens e mulheres profetizando uns aos outros. Tem problema um homem profetizar para uma mulher? Não. Antes que eu respondo errado. Não tem. Não tem problema um homem profetizar para uma mulher. Nós aconselhamos que em casos de profecia entre homens e mulheres haja uma testemunha e que isso seja feito com muito cuidado. Porque, obviamente, tem casos e casos, né? Pessoas, relações e relações, né? Famílias, esposas e tudo mais, né? Mas, no geral, cara, cuidado para você não ir... Vou falar dos jovens aqui.
vou profetizar para uma amiga minha. Aí manda um abraço na menina. Já aconteceu. De eu estar em reuniões, aí eu olhar assim, ó. Tem uma menina abraçada com um moço, que eu nem vou falar aqui porque ele está aqui. Aí tá profetizando lá para ele. Tá abraçado com ele. Agarrado com ele assim, ó, agarrado. Eu só pensando, eu vou pegar ele na volta. Não que tem malícia. Não estou falando que tem malícia. Eu acho que não tinha mesmo. Mas hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, gente. Muito cuidado. Então a gente fala que o padrão profético, assim, é a gente fazer as coisas com zelo. Cuidado onde você coloca a sua mão na pessoa. Você vai impor mão? Mano, cuidado onde você põe. Ainda mais se for uma mulher. Eu te diria que, assim, boa parte das vezes, cara, chama uma mulher para estar junto. Ela impõe a mão e você ora. Beleza? Vamos deixar aqui a regra? No geral, não, cara, mas é uma amiga minha. Cara, não tem problema. A pessoa que você tem há muito tempo, eu coloquei a mão no ombro. Não estou falando que, meu Deus, fim do mundo. Não tem problema. Mas eu estou falando assim, você está num ambiente que, cara, eu vou profetizar para uma mulher que eu não conheço, não sei o que e tal. Segura a onda. Isso rola processo. Eu estou falando de coisa que eu sei de processo que acontece por aí. Porque ele quis ser um abusador de mim. Que ele colocou a mão no meu ombro. Entendeu? Por isso que a testemunha é importante, por isso que é importante ter uma mulher. Então, assim, vamos tomar muito cuidado com isso. E aí, para fechar, eu queria que a gente... Pode já minha mão? Para fechar, profetizar, irmão, não é declarar coisas. Profetizar não é eu declaro. Profetizar é sobre o que você ouviu de Deus. Então, profetizar é transmitir o coração de Deus sobre alguma coisa. Certo? Então, eu queria que vocês fechassem aqui comigo assim, olha, profetizar pode conter futuro ou não, mas ele sempre contém uma coisa: o coração de Deus. O coração de Deus sempre está presente na profecia. Não o seu coração e o meu coração. Eu declaro, você não tem esse poder. Não foi te dado poder para declarar coisas e elas acontecerem. Entendeu? Senão declara que todo mundo aqui era bilionário, não precisava mais trabalhar. Sabe aquela coisa de, eu declaro que essa vai ser a melhor semana da sua vida? Deus me livre. Irmãos, eu tenho 28 anos. Eu tenho, se Deus quiser, um bom tempo pela frente. Se a melhor semana for a próxima, imagina eu viver todos os outros anos pensando, mano, agora é daqui para baixo. Que horrível saber que aquela vai ser a minha melhor semana da minha vida. Então, a gente não tem esse poder. Profetizar é sobre a gente transmitir o coração de Deus sobre as coisas. Então você não dá ordem. Isso, inclusive, polêmicas, mas verdades, está escrito na palavra assim: Deus dará ordem aos seus anjos. Quem que dá ordem aos anjos? Repete comigo. Mais forte. Quem que dá ordem aos anjos? Deus. Quem que dá ordem aos anjos? Deus. Então tá bom. Então você não dá ordem aos anjos, amigo. Você também não recebeu esse poder de falar, anjo tal, entra aqui agora. Só o anjo olhando para você aqui. Eu vou nada. Você não tem esse poder. Isso não quer dizer que você não possa orar. A gente poderia orar aqui, uma oração válida, por exemplo. Senhor, aumenta a atividade angelical no nosso meio. Tá tudo bem. Olha, mas você vê como é diferente?
Eu estou me dirigindo àquele que tem o poder. Outra coisa importante aqui, já que estamos aqui, vamos embora. E aí vocês podem tocar aí, tá? E aí, demônios. Satanás. Satanás vai lutar pelo corpo de Moisés. Isso está em Judas. E aí, quem que vai lutar com ele? Pelo corpo de Moisés. Quem leu a Bíblia? Vamos lá. Miguel. Meu amigo Juan leu a Bíblia. Miguel, arcanjo, hein? Arcanjo. É o dos brabo. É patente alta. Arcanjo. E aí ele olha para o Satanás e faz o quê? O Senhor te repreende. Irmão, nossa conversa não é com o demônio nem com Satanás. Nossa conversa é com Deus. Profeta não fica focado em conversar com o anjo, fica focado em conversar com o demônio, não fica focado em conversar com Satanás, em dar ordem para ninguém. Profético é estar diante de Deus. Então você quer ser uma pessoa, isso é importante, eu quero que muitos de vocês queiram. Eu quero, porque eu quero ser um amigo do Senhor. Ixi, bati no microfone. Eu quero ser um amigo do Senhor. Eu quero estar diante de Deus e ouvir o que Ele fala. Então eu quero ser um profeta do Senhor, eu quero ser uma pessoa profética. Amém. Pode ser que Deus não me use disso de forma primária e use vários outros dons, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas a gente deveria querer ser amigo de Deus, irmão. A gente deveria olhar para Abraão, para Moisés. Na boa, assim, Deus vai falar com Jeremias, ele fala assim, olha, nem se, acho que é Daniel, né? Ele fala assim, nem se Daniel tivesse aqui agora para interceder e adiantar alguma coisa. Imagina ter a moral de Deus estar conversando com alguém, ele falar assim, ó, nem se o Gabriel intercedesse, nem se Daniel vai orar lá em Daniel 9, 10. E aí, quando o anjo chega para ele e fala assim, Daniel, a gente fica muito focado na parte da briga espiritual, da batalha espiritual. Mas sabe o que é belo nesse texto? O que é mais belo para mim nesse texto é quando o anjo chega e fala assim, Daniel, homem muito amado, quando você começou a orar, logo que você começou a orar, Deus já mandou os anjos para virem te responder. O que é belo não é a batalha, mas é olhar para Daniel e falar, Senhor, eu queria isso aqui. O que eu queria, o profético que eu quero, a profecia, eu queria que fluísse desse lugar, Deus. Eu queria que fosse uma coisa, assim, Daniel teve altas e altas revelações. Mas porque antes de tudo isso, ele era um amigo de Deus. Ele era um amigo do Senhor. Profético tem a ver com amizade com Deus, irmão. Feche seus olhos comigo.